existe um jogo que todo mundo que tenha jogado ou ama ele por conta, sei lá, do design, do gráfico, da jogabilidade, mas também pode odiar ele por, tipo, ficar 2 horas preso na droga de um boss, né? E o nome desse jogo é Dark Souls. Não só um dos melhores jogos já feito, mas sim um jogo que é um grande espelho que reflete a vida real. Se você não concorda, eu vou mostrar alguns pontos que mostrem isso. Então se relaxe, sente e aproveite. A história de Dark Souls, pelo menos para mim, é considerada uma das melhores dos jogos. Tipo, ela não é contada de forma como, digamos, é tradicional, né? Com cutscenes, conforme você vai avançando no jogo, ou igual um filme que vai contando a história. Não. Na verdade, em Dark Souls você meio que monta a história na sua própria cabeça, se baseando com descrição de determinados itens ou conversando com alguns NPCs que boa parte conta um pouco da história, ou explorando e vendo o próprio mapa. E olha só, é praticamente ou identicamente a vida real. Quando a gente nasce, você, né, não sabe nada da história. E conforme você vai conhecendo por histórias de certas pessoas ou lendo livros, você vai aprendendo, né, a história. Claro que nem sempre elas estão 100% verdadeiras, né? Que nem a história de seu avô que vivia dizendo que matou um lobisomem, sei lá, na quaresma, né? Vai saber. Quem sabe na verdade. A parte dos NPCs é bem difícil de dizer porque tem muitos NPCs, bastante deles podem ser usados como exemplo, mas eu escolhi alguns aqui, vou falar deles, e um deles é o Solé de Astoria, se não estou errado, que ele é um personagem bem otimista, ele tem uma positividade bem interessante, porque o mundo de Dark Souls é um mundo que já está praticamente morto, que está aos poucos sendo dominado pela escuridão, né? Mas ainda assim, esse personagem, ele tem uma positividade, né? Ele sempre fala que está buscando o sol. Pode ser uma metáfora para alguém buscando propósito mesmo no mundo de caos. E assim como na vida real, sempre existe pessoas otimistas que conseguem enxergar algo bom mesmo nas piores situações. Dificuldade de emprego, ou você não foi bom em alguma aula, etc. Às vezes até essas próprias pessoas ainda podem inspirar quem está à sua volta, né? Agora, outro personagem que também reflete a realidade é o nosso favorito, Cebolão. Eu vou falar do Cebolão do Dark Souls 1, né? Que ele vai se encaixar perfeito aqui no que eu quero explicar. E ele é um personagem que você encontra em Sense Fortress, se eu não estiver errado. E ele tem sempre digamos, obstáculo, né? Que ele tenta superar um objetivo, né? Só que geralmente quem faz isso é o jogador. Por exemplo, sem Fortress é você que abre o portão lá pra ele. E conforme você vai avançando, você vai tendo encontro com esse personagem. E boa parte das vezes é você que resolve os problemas que ele não consegue resolver. E o final da quest dele, se você fizer tudo direitinho, é bem triste. No final, você pode encontrar ele morto em Ash Lake, se eu não estiver errado. E a filha dele tá lá, né? A filha dele fala que o secretário dela fala que matou ele porque ele acabou virando um Hollow. Porque ela tinha até prometido isso, acho que foi um pedido dele pra ela. E na história de Dark Souls, se você não tem sonhos, objetivos, você acaba virando um Hollow, né? Você fica vazio, você não tem mais objetivo para fazer. Você fica
essas coisas, né? E na vida real é bem parecido. Muitas pessoas têm sonhos e objetivos, algumas conseguem alcançá-los, mas outras não conseguem e acabam ficando vazios, sem motivo, sem vontade de trabalhar e sem razão para se levantar e continuar buscando algo. Agora, se Dark Souls consegue trazer coisas boas da vida, né? Ele também consegue trazer as coisas ruins. E essas coisas podem vir como pets. O pets, é claro, ele é um típico traidor. Ele sempre que tiver oportunidade, ele vai te trair. Ele vai agir como seu amigo até depois te sacanear, né? De qualquer maneira possível. Então já tá sabendo, né? Se encontrar um careca no jogo, pode pegar sua espada de 2 metros, pesando 90 quilos, e bater com tudo na cabeça dele. Principalmente se você estiver jogando com seu amigo, porque aí pode juntar os dois e fazer a sorte conjunta. Mas agora, voltando pro assunto, infelizmente na vida real também tem pessoas igual pets. Existem pessoas que vão aparecer como amigos, vão agir como amigos, mas sempre que tiver a primeira oportunidade vão te trair, vão se aproveitar da tua boa fé, vão se aproveitar de você, né? Como pedindo favores até te jogar fora e te abandonar. Por isso é bom você sempre ver as suas amizades. Aí fica a dica. Os bosses do Dark Souls podem ser até bem difíceis de comparar, né, com a realidade, porque eu acho que não é todo dia que alguém tá enfrentando um dragão que quer ser imortal, né? Eu acho. Não sei, não. Quem sabe. Mas os bosses do Dark Souls, eles não são só inimigos, né? Que você enfrenta conforme você vai jogando. A gente pode trazer eles como uma representação de desafio que enfrentamos no nosso dia a dia. Existem muitos bosses que são considerados, que a gente considera impossível de superar, né? Como até certos desafios que a gente enfrenta, como uma prova que você não foi bem nela, o problema no trabalho, o problema para arranjar um trabalho, ou até problemas pessoais, né? É o que acontece. Ou até, quem sabe, tentar resolver a fórmula de Bhaskara, né? Se for esse o seu caso, você está enfrentando o Nemesis King. Bom, mas assim como os bosses que são derrotáveis, são possíveis de vencer, esses desafios que enfrentamos também são fáceis, possíveis de vencer, né? Melhor dizendo. E a sensação de vencer ou conseguir superar esse desafio é algo muito bom. Você se sente bem conseguindo fazer isso, porque essa é a recompensa. Nem sempre na sua vida vai ser tudo fácil, vai ter é só você fazer isso, só você fazer aquilo. Não, vai ter desafios e você tem que ter força e perseverança para conseguir superá-los, porque é sempre na vitória que vem a glória. Agora, provavelmente, falando da coisa que Dark Souls mais representa a vida, é a tentativa e erro. Em Dark Souls, você vai falhar sempre. Você vai errar caminhos, principalmente quando você está jogando pela primeira vez. Você vai morrer várias vezes. E eu não tô brincando, vão ser várias vezes mesmo. E vai ficar preso em determinadas áreas sem saber o que fazer. Principalmente quando você precisa da doga de um item, quem sabe de uma doga de boneca, você tem que pegar pra entrar em Iritfil, né? Eu odeio essa boneca, na moral. Mas com persistência e, né, sei lá, algumas horas tentando decorar o padrão dos bosses, você pode até finalmente conseguir superar esses desafios. E não tem nada melhor em Dark Souls do que a sensação de você conseguir matar um boss. É uma sensação incrível que você se sente que você se superou. Você vê que a sua persistência, a sua dedicação nisso fez com que você pudesse superar esse desafio.
Você conseguiu, parecia impossível, mas você teve persistência e conseguiu superar ele. E assim também é, né, a vida real. Sempre quando você tiver algum objetivo em mente, for tentar fazer alguma coisa, você vai acabar falhando. Você vai errar. Talvez porque é a sua primeira vez ou porque tá difícil mesmo de fazer isso. Mas se você continuar focando nesse objetivo, continuar tentando fazer ele várias e várias vezes, uma hora você consegue finalmente realizar isso, né? Pode ser para desenhar, como um grande exemplo. Muitas das vezes, quando você começa a desenhar, você não sabe direito, né? Você começa com palitos e depois vai melhorando. E conforme você vai desenhando melhor, vai ficando o seu desenho, com prática e persistência. Assim serve para qualquer outra coisa, como prova, estudar, aprender música, ou até, né, derrotar um boss, né? Para passar esses boss de Dark Souls precisa de muito tempo. Mas é realmente isso. Você vai cair muitas vezes, mas se você tiver força, você vai se levantar e tentar de novo. E aos poucos você consegue conquistar o seu objetivo. Você consegue alcançar algo grandioso, mesmo você estando sozinho ou com ajuda. Bom, pessoal, esse é o final do vídeo agora, né? Agradeço muito por você ter chegado até aqui, depois de ouvir toda essa falação. Eu não pretendo fazer vídeos só sobre Dark Souls, pretendo falar também de outros jogos, trazer assuntos legais, até talvez de alguns animes, gameplays. E sim, se você puder deixar um like, se inscrever, vai ajudar bastante o canal. Esse é o primeiro vídeo. Eu sei que provavelmente o microfone ficou um pouco ruim, né? Algumas partes aí do áudio deve ter ficado com ruído. Mas sim, se você puder ajudar muito com o seu like, com o seu compartilhamento, eu vou poder trazer vídeos melhores, com melhor qualidade, melhor edição. E eu realmente agradeço muito por você ter chegado até aqui. A gente se vê até a próxima. Até mais.